Bueno. Trabalho com clareamento há muito tempo já. Trabalho com clareamento com luz violeta, né? E eu sempre tenho um número de casos bem interessantes. O pessoal até brinca que eu sempre fiz mais de 300 clareamentos no último ano, né? Que foi no ano de 2019. Então, eu tenho uma bagagem, uma experiência muito grande relacionada com clareamento, porque eu pesquiso isso há muito tempo e, além da parte teórica, da parte científica, eu tenho a prática clínica, né? Eu não fico somente dentro do laboratório, eu trabalho muito na clínica também. Então, eu acho que isso é o que mais acrescenta, porque muitas vezes a gente acaba vendo algumas coisas em artigos, mas não vê na prática como que funciona, né? Então, isso, a prática clínica me agregou muita, mas muita experiência mesmo. E a luz violeta é um exemplo que foi um divisor de águas na minha vida, né? E hoje o assunto que a gente vai conversar sobre o diagnóstico de manchas, eu puxo um pouquinho a sardinha para a luz violeta, mas eu vou falar um pouquinho de cada clareamento de uma forma bem rápida, para que todo mundo entenda a importância de saber diagnosticar também no clareamento. Oi, Isa, o seu áudio, eu acho que a hora que você está colocando a mão, tá tapando um pouquinho. Melhorou? Fala de novo, só para a gente testar. Melhor? Isso, assim tá bom. É que a hora que eu acho que a hora que você põe a mão no celular, dá uma travadinha no áudio. Vê se fala... Melhorou? Tô falando um pouquinho mais perto. Isso, tá ótimo. Então, pessoal, como eu estava falando, eu trabalho com clareamento há muito tempo. E um dos maiores desafios e também os maiores erros que os profissionais cometem é a hora do diagnóstico do clareamento dental. Muita gente acaba deixando isso de lado, deixando que o seu paciente escolha qual é a melhor técnica para ele. Ele já vem com aquele protocolo que ele viu no Instagram, que ele viu em algum lugar, e você só vai lá e executa. E muitas vezes é por isso que não dá certo, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Com certeza, é muito importante o diagnóstico, né, Isa? A gente fala muito aqui sobre isso, que a gente pode ter a melhor tecnologia, se a gente não tiver um bom diagnóstico, né, o profissional não consegue desenvolver o melhor tratamento, né? As pessoas ainda têm muito aquele pensamento da receita de bolo, né? Então é pegar e aplicar. E não é assim, até porque qualquer um seria dentista assim, né? Então era só pegar uma receita e aplicar. Então é muito importante que o profissional tenha essa consciência, né, da amplitude do diagnóstico, né, do ser humano, do paciente, do tratamento em si, para escolher a melhor técnica, o melhor produto, o melhor tratamento, enfim, né, com todas as variáveis do indivíduo, né? Então, acho super importante ter essa consciência, né, Isa? E nem todos os profissionais têm. Exatamente, Mar. E o que acontece muito é que a gente acaba menosprezando algumas informações que são cruciais para que a gente consiga entregar um resultado de excelência. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os tipos de mancha, para dar uma introdução para o pessoal ir entrando e todo mundo entender. Existem dois tipos de manchas que os nossos dentes podem ter. A primeira delas é aquela mancha extrínseca, ou seja, aquela mancha que vem de um agente externo. É uma mancha que vem decorrente da alimentação, da rotina do nosso paciente, se ele consome muito vinho, muito café. E hoje, na verdade, até aquele paciente que não consome tanto corante muito pesado, aquele pigmento muito pesado, ele vai ter um amarelamento com o passar dos anos, porque infelizmente a indústria hoje, os alimentos que a gente consome, tudo tem corante, né? Então acaba tendo uma variação ali com o passar do tempo da pigmentação. Então a gente chama esse tom de amarelamento, quando é de um agente externo, de uma mancha extrínseca. E a gente tem um outro segundo tipo, que é a mancha intrínseca. Aquela mancha intrínseca, ela vem de dentro, como a palavra mesmo já diz. E essa mancha, ela é de formação do dente. E é um tipo de mancha que muitos dentistas têm medo de fazer clareamento. Até no meu grupo do Telegram, eu postei um artigo muito interessante falando sobre um caso de uma mancha branca, que era uma mancha intrínseca, onde foi realizado clareamento com o objetivo de disfarçar a mancha. E eu recebo muito paciente no consultório com mancha intrínseca, que é aquela mancha de formação, que muitos dentistas disseram que não poderiam ser feito clareamento. Um grande exemplo da mancha de formação é a mancha por tetaciclina,
né? Que a gente recebe muitas dúvidas se eu posso ou não posso fazer clareamento com mancha de tetraciclina. Você pode, tudo exige conhecimento e planejamento, né? Então, a gente tem esses dois tipos de manchas que são as manchas mais comuns da nossa rotina do consultório. Partindo daí, a gente tem um segundo problema. Quando a gente tem a mancha extrínseca, que é aquela mancha externa, o nosso dente ele absorve mais pigmentação se o esmalte estiver irregular. E, infelizmente, isso é outro ponto muito importante e é um ponto que vem sido estudado constantemente na odontologia agora, porque cada vez mais nós estamos sofrendo de bruxismo, né? Devido a todo esse estresse, ansiedade, a rotina do dia a dia, e a gente acaba perdendo estrutura de esmalte de forma irregular. A gente também consome muito alimento ácido e aí entra junto naquela questão do pigmento externo. Além de muitos alimentos, até alguns creme dentais, enxaguantes terem pigmentações, eles também têm agente químico. Então, eles vão acabar desgastando o esmalte com o passar do tempo. E quando a gente tem uma superfície irregular desse esmalte, a gente absorve o dobro de pigmento. Então, hoje a odontologia, ela procura vários tratamentos que a gente consiga nivelar esse esmalte do paciente, que a gente consiga reestruturar um pouco aquele esmalte, né? Que ganhe um pouco de cálcio. Vocês podem até acompanhar vários lançamentos que a gente teve no CIOSP de creme dentais com hidroxiapatita, por exemplo, que são excelentes para evitar esse desnível de esmalte, para não favorecer a pigmentação e até a própria sensibilidade, né? Mas isso faz com que daqui a uns anos a gente tenha pacientes com grau de amarelamento muito maior, com uma idade muito menor do que a gente vê hoje no consultório, né? Hoje a gente pega um dente mais amarelado com um paciente numa faixa de 30 anos para cima. Muito difícil a gente pegar um paciente jovem, ao menos que ele não tenha cuidado muito da higiene, tenha algum problema de gengivite, tenha dificuldade de higienização, se usou aparelho ortodôntico. Mas muito difícil a gente pegar um paciente jovem com desgaste de esmalte e com manchas, né? E, infelizmente, daqui a uns anos isso vai ser muito frequente, justamente por essa quantidade de desgaste que o nosso dente sofre. Isso aumenta a questão do manchamento. E daí entra a questão também da sensibilidade, como eu falei. Como que a gente vai planejar o clareamento? Então, meu paciente, eu não posso fazer clareamento se eu tenho um dente muito pigmentado, se eu tenho uma mancha muito densa, um pigmento muito pesado. Eu posso sim fazer um clareamento, mas esse clareamento ele tem que ser muito bem planejado. E outro ponto muito interessante é que quando a gente vai fazer a foto, né, eu sempre falo muito da questão do protocolo fotográfico, da importância do protocolo fotográfico quando a gente vai realizar um clareamento dental. Quando você faz a foto inicial, uma boa foto, você consegue evidenciar todas as manchas que o paciente tem naquele dente, né? E é muito importante porque muitas vezes nem ele mesmo reparou que cada dente pode estar de uma tonalidade. E como que você vai executar uma técnica igual para todo mundo se cada pessoa vai ter um grau de mancha, né? Um canino mais amarelado, ou muitas vezes um central que não está escurecido, mas o lateral também está uma coloração um pouco mais amarelada. Então, tudo isso precisa ser planejado e o protocolo fotográfico auxilia muito a gente com isso. Quando a gente vai pesquisar sobre clareamento, fazer as fotos, muitos dentistas também têm o hábito de utilizar a escala Vita para poder fazer aquela foto de antes e depois. Mas se os colegas repararem, a escala Vita, quando a gente coloca para fazer a foto, sempre coloca do lado de um central, de um lateral e sempre tem uma única cor, né? Nem todos os dentes estão com aquela mesma tonalidade. Se fosse assim, a gente precisava fazer uma foto com uma amostra da escala para cada dente, para poder fazer um planejamento correto, né? Porque cada dente, como eu falei, vai estar com uma tonalidade. Então, é muito importante que a gente saiba diagnosticar isso. Outro fator, muitos usam pastas clareadoras, porque infelizmente hoje as pastas clareadoras elas vendem no mercado, vendem na internet e é uma das primeiras tentativas dos nossos pacientes para clarear os dentes. E quando eles usam essas pastas clareadoras, elas têm o efeito contrário.
elas vão desgastar muito mais o esmalte e aumentar o manchamento daquele dente. Então, você vai receber um paciente no seu consultório com uma mancha extremamente profunda, com cada dente de uma cor, muito desgastado. Isso vai dificultar. É por isso que é muito importante conversar com o paciente sobre a rotina dele, Marília, porque a gente muitas vezes deixa passar a questão de qual que é a escova que o meu paciente está usando, qual que é o creme dental que ele está usando. Será que na cabeça dele a pasta clareadora vai trazer um resultado maior quando ele está fazendo clareamento? E aí a gente está executando a técnica, ele relata a sensibilidade, você fala, peraí, mas eu estou fazendo clareamento com luz violeta da forma correta, não é para ele ter sensibilidade, por que que ele está tendo? E na verdade pode estar associada com o creme dental que ele está usando, né? Que está potencializando esse desgaste no esmalte. Então, sempre, o diagnóstico da mancha é fundamental. É fundamental a conversa com o nosso paciente sobre a rotina, o que ele consome. Não só olhar para o sorriso dele e ver que está amarelado. Todas as manchas são passíveis da gente clarear, mas precisa de um correto planejamento. Legal, Isa, com certeza, né? Tem que ver o todo para conseguir diagnosticar. E todas tem umas perguntas aqui já vamos responder, Isa, para a gente, senão vai chegando um monte aqui, a gente começa a perder. A doutora Patrícia Calderani está perguntando qual é o seu Telegram. Tem na bio dela, tem o link para acessar o Telegram dela. Daí clica lá, só baixar o aplicativo. Se você já tiver, é só clicar o link. Se não, abaixa o aplicativo, é gratuito, chama Telegram e aperta o link e já vai direto para lá, né, Isa? Tem bastante informação lá. Ela está sempre alimentando. E o legal do Telegram é que quando você entra, não é que nem um grupo de WhatsApp. Você entra e consegue ver todo o material retroativo, desde Você não perde material. É bem legal. A doutora Ana está perguntando se tem alguma marca que você indica. Será que é do quê? Doutora Ana, é de creme dental, será? Não sei. Olha, falando um pouquinho de creme dental, para o pessoal que tiver alguma dúvida sobre qual indicar durante o clareamento, né? Muitas pessoas falam, eu vou indicar um creme dental para sensibilidade, por exemplo, né? Mas o que acontece? O creme dental para sensibilidade, ele foi feito para fechar os túbulos dentinários. E é justamente o contrário do que a gente quer, né? Então, ele acaba dificultando o processo clareador. Então, é importante também a orientação para o nosso paciente disso e explicar para ele que ele tem um correto creme dental para usar. E eu gosto muito daquela linha básica. Sabe aquele que tem menos corante, que não tem nada quase de química? É esse sempre que eu indico para o meu paciente. Legal, Isa. Tá perguntando quanto tempo de uma sessão para outra. Isso varia bastante, né, Isa? Varia muito do protocolo que você for escolher. Como eu falei, a Marília conhece meu trabalho. Quem está aqui assistindo e já me acompanha sabe que eu trabalho 90% dos casos com luz violeta, porque a luz violeta é a única que vai conseguir igualar essa tonalidade, essa variação de tonalidade de todos os dentes, né? Quando a gente tem muita mancha, só a luz violeta vai conseguir corrigir. A gente com clareamento caseiro, por exemplo, dificilmente você consegue corrigir, porque o paciente vai aplicar o peróxido por igual em todos os dentes. E não é isso que a gente quer, sabendo que cada dente tem um tom. Então, uma média, se eu for realizar uma sessão de clareamento com luz violeta, uma média de 20 a 30 minutos por sessão. Agora, com a pandemia, obviamente, a gente acaba aumentando devido a todos os critérios que a gente teve que inserir na nossa rotina. Então, separa mais ou menos uma hora e meia de consulta, mas de procedimento em si, de clareamento, de 20 a 25 minutos. E eu acho que ela está perguntando quanto tempo de intervalo entre uma sessão e outra, no sentido do mesmo paciente. Qual é o intervalo que precisa ser dado, né? Com peróxido, sem peróxido, enfim. Se for com a luz violeta, se você estiver usando só a luz, as sessões elas podem ser feitas diariamente. Tem protocolo que pede um dia sim, um dia não. Eu gosto de trabalhar com a luz violeta um dia sim, um dia não, se for possível. Se eu for utilizar a técnica híbrida, que é o que eu mais faço no consultório, o meu paciente ele vem 2 vezes por semana, com um intervalo de 48 horas entre uma sessão e outra. Legal. A técnica híbrida, para quem não conhece, é a junção da luz violeta e do peróxido de hidrogênio. Então, são 2 agentes clareadores agindo simultaneamente, né, Isa? Isso.
Que é o que a gente tem de melhor hoje na odontologia para conseguir um clareamento bem excelente, aquele clareamento com sorriso bem iluminado, todos os dentes por igual. Aquele sorriso que o nosso paciente realmente muitas vezes olha no Instagram e acha que é lente de contato. Eu até tive hoje um paciente que foi no consultório e ele falou, nossa, todo mundo tá achando que eu fiz lente de contato. Falei, não, um clareamento bem planejado, e a Marília é um exemplo disso, né? Do sorriso a gente sempre brinca. Quem olha sempre acha que é lente de contato, mas isso é resultado de um clareamento bem diagnosticado e bem planejado. Com certeza. E olha que o meu último clareamento foi em dezembro e eu fiz uma sessão de luz violeta com peróxido. Uma só. Já foi suficiente. Isso. Já foi Porque suficiente. a luz violeta, ela vai conseguir quebrar essa molécula de pigmento, né? Então, ela como se ela limpasse aquele estoque que está no seu dente. O nosso dente, ele demora pelo menos uns 4 anos para ele repigmentar. Então, não tem aquilo que você faz o clareamento e depois de 6 meses você perde o efeito clareador. Isso é uma técnica que não foi bem executada. Com certeza. E é claro, né, o cuidado. Tem dentes também que são mais resistentes, menos resistentes. Eu tenho um dente que ele clareia facilmente, né? E tô sempre fazendo. Mas não faço mais do que uma vez ao ano. Mas isso é muito relativo, né? Muitos clientes Sim. me perguntam, nossa, mas eu preciso de 5 sessões? Porque às vezes eles me perguntam como cobra, né? Enfim, normalmente a gente inclui 5 sessões. Não, mas é que tem paciente que vai clarear com 1, com 3, com 5, né? Exatamente. Isso é muito Isso está relativo. totalmente correlacionado com a rotina do paciente, com o grau de mancha que ele tem e exatamente o tipo de mancha, né? O seu dente é um dente muito fácil da gente clarear porque é uma mancha extrínseca. Então, as manchas extrínsecas são de mais fácil remoção. Quando a gente trata um paciente com uma mancha de tetraciclina, por exemplo, é um caso que leva muito mais tempo. Então, é um caso que a gente precisa mudar algumas coisas no planejamento, mas é passível de clarear, mas é um dente que demora um pouco mais, diferente de uma mancha externa. Todas as manchas têm como clarear, Isa? Ou existe algum tipo de mancha que só disfarça, mas não tem como clarear em si? Uma coisa muito interessante é quando a gente fala da questão das manchas brancas. Todas as manchas são possíveis de clarear. Só que tem alguns tipos de manchas que precisam de associação de outras técnicas. Por exemplo, quando a gente tem um dente tratado endodonticamente, aquele dente sofreu alguma hemorragia interna ou acabou pigmentando pelo cimento endodôntico, a gente precisa associar um clareamento interno com um clareamento externo para conseguir igualar aquela tonalidade. Se eu tenho muita mancha branca e eu não consigo, ao final do meu clareamento, disfarçar todas as manchas, eu tenho que fazer uma técnica de microabrasão no final para conseguir mascarar aquela mancha. Mas ela sumir 100% muito difícil, porque é uma mancha de formação. Mas, basicamente, Marília, todas as manchas são possíveis da gente conseguir, pelo menos, mascarar ela com a tonalidade dos outros dentes. E por isso que é super importante saber diagnosticar tudo isso, até para você alinhar a expectativa do seu paciente, né? Então, tem muita gente que vende clareamento de forma errônea, porque ele vende um sorriso que está na revista, justamente esse que as pessoas querem, chegam lá falando que são as facetas. Então, hoje, a gente tem uma expectativa, e eu vejo muito que as pessoas têm essa expectativa do dente completamente branco, folha sulfite, né? Sim, então, a gente tem que tomar cuidado com isso e tem que explicar, porque o paciente não é obrigado a saber disso, né? Às vezes, a gente pressupõe que esse paciente entenda e já saiba. E aí ele vai achar que você é um mau profissional, que você fez alguma coisa errada ou que não correspondeu às expectativas dele. Então, é muito importante essa conversa na hora do fechamento, da venda do tratamento, né? Para que você explique, olha, o seu dente é assim, é assado, tem essa mancha, a gente vai tentar melhorar, a gente vai conseguir um bom progresso, mas talvez não fique tão branco quanto, né? Enfim, alinhar tudo isso. Isso é super importante para manter a sua, né, boa imagem profissional, né? E para o cliente sair satisfeito também, né? Isa, a doutora Ana Paula está perguntando como é que você trata a sensibilidade durante o período de clareamento? Conta pra Olha, gente. Ana, sensibilidade é uma coisa muito rara no meu consultório.
Porque, como eu falei para vocês, eu trabalho muito com a luz violeta, então quando a gente segue um correto protocolo e desde o início, como a Marília falou, não menosprezem a consulta inicial. Muitas pessoas já começam o erro quando o seu paciente liga no seu consultório e já agenda um clareamento. Aí você nem passou por uma consulta inicial com essa pessoa, não conversou com ela, não fez o diagnóstico, você já começa a desvalorização aí, né? Que você vai colocar a pessoa na cadeira, já vai começar o clareamento sem nem ter conversado com ela e diagnosticado, né? Então, quando você faz essa consulta inicial, vê qual é o tipo de mancha, se ela é intrínseca, extrínseca, analisa se o paciente tem recessões gengivais, se esse paciente tem um esmalte irregular. Depois, você planeja bem o caso, executa uma barreira gengival muito bem feita, muito bem executada, preenchendo as regiões que precisam, cobrindo todas as regiões de trincas que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Isso também interfere muito na questão da sensibilidade. Raramente o seu paciente vai falar para você que ele está tendo algum tipo de sensibilidade, algum tipo de desconforto, mas caso você tenha, eu sempre gosto de tratar a sensibilidade com laser vermelho. É uma das peças chaves assim para tratar a sensibilidade com maior conforto e eu consigo ali mesmo no consultório já trazer um conforto para o meu paciente imediato. Usa sempre antes e depois, né, Isa? A Isa Isso. tem um protocolo, né, que ela sempre segue, que é justamente essa questão do faz a sensibilização, né, anterior ao clareamento, posterior ao clareamento, à sessão. Isso quando usa o peróxido, né, Isa? O protocolo Isso. híbrido, né? Quando usa só a luz violeta, ela não causa sensibilidade sozinha, né? Já tem uma outra pergunta da Estela, vou pular aqui uma só, mas já volto. A barreira gengival com a luz violeta sempre não precisa usar a barreira gengival se for usar só a luz, né Isa? Se não Isso, fizer se você for usar só a luz, não tem necessidade de barreira. Mas toda vez que você for trabalhar com a luz e associação de peróxido, seja hidrogênio ou carbamida, independente da concentração, é obrigatório que você utilize barreira gengival. Com certeza. E outra coisa que é interessante sobre a barreira gengival, que muita gente me pergunta, Isa, é justamente da barreira bem feita, principalmente quando vai usar o peróxido, né, Isa? Porque acaba limitando, né, o local onde é colocado o peróxido e acaba manchando, obviamente, o dente. E o legal também da luz violeta é justamente que ela talvez colabore para que isso não aconteça, né? Porque, diferente de outras luzes que antes só potencializava o peróxido, a luz violeta ela penetra, então ela consegue fazer um clareamento mais homogêneo. Então, até isso é legal a luz violeta. Quem não tem a luz Isso. violeta, vamos aderir à luz violeta, né, Isa? Exatamente. Quem não adere à luz violeta, eu sempre falo pro pessoal da Smile, tá um passo para trás. Porque clareamento com luz violeta, como eu falei, eu sou totalmente suspeita, mas é o que a gente tem de padrão ouro hoje. E muitas pessoas perguntam, falam, nossa, mas como que você consegue fazer tantos clareamentos dessa forma? Porque o protocolo funciona, porque o equipamento funciona e as pesquisas estão aí para comprovar isso, né? Então, quando um paciente vê que realmente funciona, ele fala para outros e assim por diante, né? E quando a gente fala do clareamento com luz violeta da técnica híbrida, quando vai associar o peróxido, a questão da barreira, Marília, é imprescindível. E muitas pessoas acabam mesmo recobrindo a região cervical, que é uma região que sempre é mais pigmentada, né? E acabam manchando. Por isso, treinem barreira. Treinem barreira em manequim, treinem barreira em modelo, façam um modelinho de gesso ou peguem aqueles modelinhos que estão no consultório guardado. Treinem barreira gengival, para que ela possa ficar cada vez mais perfeita, mais alinhada, para que não cubra a região que você quer clarear. E se mesmo assim você errou, vamos supor que você está na terceira sessão e você descobriu que cobriu uma parte do dente ao longo dessas 3 sessões e que essa parte não está clareando. Você pode entrar só com a luz violeta para você igualar. Porque quando você trabalha só com a luz violeta, você não vai colocar barreira. Então, você vai conseguir igualar aquela região que você cobriu antes com a barreira. Mas o ideal é que isso não aconteça, que você consiga executar uma barreira perfeitamente. Mas tudo isso é curva de aprendizado. Você vai conseguir conforme você for treinando, né? Com certeza. O Dr. Luiz Carlos perguntou qual é a escala que você usa para tirar a cor? Eu uso a escala Vita.
tá? Mas como eu falei para vocês, é importantíssimo que a gente use em todos os dentes, que você fotografe vários ângulos e que você coloque a escala ao lado e tire a cor de vários dentes. Mas quando eu estou trabalhando com os meus pacientes para mostrar para o meu paciente a tonalidade, eu não gosto de usar a escala Vita. Eu só gosto de usar a escala Vita para curso, para dentista, para ilustrar para profissionais. Agora, o paciente ele não sabe a diferença entre um A1, um A2, um A3,5. Então, a foto vale mais do que 1000 palavras. E você saber explicar a diferença das manchas entre cada dente, porque um exemplo, o que o paciente mais nota quando a gente faz a foto? Que o canino é mais amarelado. Ele fala, nossa, eu não percebia que meu canino é tão diferente dos outros. E aí, você sabe explicar para ele o porquê que esse canino é mais amarelo? Obviamente, porque o canino ele tem uma espessura muito maior de esmalte e muito maior de dentina, porque ele é um dente mais resistente. Foi um dente planejado para poder cortar os alimentos, né? Então ele absorve mais pigmento do que o incisivo central, o incisivo lateral. Então é por isso que ele está mais manchado, né? Agora eu colocar só a escala do lado e mostrar para o meu paciente, vai falar, tá, tudo bem, tá mais amarelo, mas por quê? Né? A escala não está me mostrando isso. Então eu uso a escala para sempre casos de curso e para poder planejar, né? E também para anotar no histórico do meu paciente todas as sessões. Mas eu gosto bastante do protocolo fotográfico perfeito, fotografar todos os ângulos com afastador, sem afastador, para que a gente consiga planejar perfeito. Legal. Você isola os caninos em algum momento para fazer uma equivalência da cor, Isa, ou não? Isso é uma curiosidade minha mesmo. Isso depende do caso, mas alguns casos, quando o paciente tem um canino muito, muito amarelo, eu gosto de realizar alguns protocolos colocando peróxido só no canino e luz violeta somente no restante. Eu vou colocar a barreira no canino, aplico o peróxido nele, mas numa baixa concentração, e executo o protocolo. Mas aí seria aplicação de luz violeta, sem peróxido nos outros dentes e peróxido só nos caninos para poder igualar. Legal. Deixa eu ver. A doutora Graziela perguntando qual marca do aparelho de luz violeta, Isa? Ó, eu vou deixar a Isa fazer o merchan, tá? Para vocês falarem que eu não estou puxando sardinha para o meu lado, né? Mas a Isa é nossa cliente e esses 300 clareamentos que ela fez no ano passado, todos foram com Smile, sem desligar o aparelho. A gente brinca que a Isa é o nosso teste de eficácia do aparelho, porque ele não queima, né, Isa? Ele esquenta, né, Isa? A Isa fala que tem dia. Fala que não sabe como aguenta o aparelho. Não, todo mundo. O pessoal do consultório já brinca comigo, me chama de rainha do clareamento. O pessoal daqui de Bauru sempre fala, nossa, falou de clareamento com luz violeta, pergunta para a Isa, porque a Isa é que sabe te indicar qual é o melhor. E realmente, falando sobre marca, gente, não tô puxando sardinha, não é porque eu tô aqui, mas a gente pesquisou muitos anos sobre qual marca atenderia mas todas as nossas necessidades, né? Porque para quem não sabe, eu trabalho no instituto que ele é multidisciplinar. Nós temos um conceito que lá a gente não precisa ficar encaminhando os nossos pacientes para outras clínicas. Ele é atendido por toda a nossa equipe. Então a gente planeja alguns casos, por exemplo, casos de reabilitação oral. A gente sempre planeja todo mundo junto, cada um na sua área, isso é muito importante. Então, o nosso equipamento, ele precisava não só poder ser funcional para mim, mas ele deveria ser funcional para minha equipe também. Então, o equipamento da Laser Smile é um equipamento que a gente adquiriu, já deve ter basicamente uns 3 anos que a gente tem o primeiro. E esse equipamento é usado em tudo lá no consultório para a gente. Então, a gente aproveita em tudo. Mas, confesso que a dona ali do equipamento, quem toma conta ali dele sou eu, porque eu uso ele 99%. E até para executar os outros protocolos eu não deixo ninguém pôr a mão. E a Isa tem o estético, ela tem 2 aparelhos, o estético ela adquiriu recentemente, né, Isa? Eu tenho o estética, né, que também é utilizado para harmonização. E eu tenho o equipamento que também vem com a ponteira do vermelho, infravermelho e o ILIB. E agora vocês têm até o ILIB portátil, gente. Tem até a luz violeta. A luz violeta portátil. Então, hoje a gente tem equipamentos aí super acessíveis. Quem não tem, pode falar comigo no direct, ou quem tem meu número de WhatsApp, a gente está 24 horas aí para atender.
E a gente tem também a opção dos portáteis. Então, tem só a caneta de laser terapia e temos só o Slim, que a gente chama, que é a luz violeta com a luz vermelha para desensibilização. Então, hoje a gente tem aparelhos aí super acessíveis, né, com preço super bom. Então, quem não conseguir comprar o aparelho completo, principalmente nesse momento aí que o pessoal está mais apertado, com certeza consegue comprar os portáteis, que tem E preço uma dica, excelente. Má, que eu dou para bastante dentista que atende comigo e para bastante colega, bastante aluno, é que vários profissionais atendem em outras clínicas também, né? Então, mesmo que você tenha o equipamento com todos os braços, eu acho que o braço portátil ele entrou para facilitar, ainda mais agora nesse tempo de pandemia. A gente estava até lendo um artigo falando sobre a importância de você ter um atendimento home care, por exemplo, para alguns pacientes acamados, para alguns pacientes que precisam de aplicação de laser terapia, laser vermelho, infravermelho. Então, o equipamento portátil ele entra também aí, nessa nova era da odontologia, né? Você consegue Com levar ele certeza. com mais facilidade. Então, Ainda vale a mais pena. agora. Ainda mais agora na pandemia, que eu acho que vai ter uma tendência grande aí dos pacientes procurarem esses tratamentos aí home care, porque não vão querer se expor ao ambiente ali, né, Sim. da clínica e tal, né? Aliás, pessoal, sigam lá o Instituto VIG, que a Isa trabalha. É um local incrível, eu tive a honra de conhecer no ano passado. Um beijo para Dani, que é proprietária do VG, e é sensacional. Eu nunca vi um local com tanta tecnologia, é incrível. Eles estão de parabéns e tem, enfim, excelentes cursos presenciais lá, fazem Eu um não queria trabalho muito puxar a legal. sardinha pro meu amigo, pro Matheus, mas eu não queria falar nada para vocês. Mas para quem comprou o curso do Matheus, o Matheus vai vir para o Instituto, gente, em agosto. Então, o pessoal aqui do interior de São Paulo vai de todo mundo. Matheus está aí arrebentando. Daqui a pouco o Matheus tem live também. Depois eu vou contar para vocês. Às 9 horas hoje tem live com o Matheus. Vamos lá. Qual peróxido que você indica para usar com luz violeta, Isa? Legal você falar concentração também, que daí a gente já prossegue também com o assunto da concentração. Vamos lá, que tem um monte de pergunta. Agora, pessoal, mandem as perguntas que a gente tem mais 10 minutinhos aí para responder. Bom, gente, em questão de peróxido, eu gosto de trabalhar quando eu uso a luz violeta com peróxido de hidrogênio. E eu sempre gosto de uma concentração menor. Eu sempre começo com uma concentração baixa e depois, se há necessidade, eu aumento a concentração desse peróxido. Vai parecer que eu estou puxando sardinha de novo, mas eu uso o peróxido da Laser Smile, o peróxido de hidrogênio que eles fabricam, por dois motivos. Um, pela opção da concentração que eles têm, né? Porque quando a gente trabalha com a luz violeta, a gente precisa ver esses dois fatores. A concentração do peróxido, também a coloração dele, porque ele precisa ser incolor, né? E a outra questão é que o frasco você consegue dosar quanto você vai precisar ali, você não vai desperdiçar produto. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com da marca da Laser Smile. Então, eu uso equipamento e uso o peróxido de hidrogênio da Laser Smile, tá? Nas Não duas adianta. concentrações. A Isa é nossa cliente, então ela, né, Isa, aí Não não adianta, tem gente. Vocês perguntarem, vai parecer que eu tô sendo paga, mas eu não tô. Mas quem quiser conhecer, a gente também tem, a gente tem peróxido de todas as cores, né? Mas para luz violeta é sempre transparente. E a gente tem concentração de 15% e 35%. É sempre importante se atentar a isso, né? Para fazer um clareamento gradual, com menos risco de sensibilidade. Então, é sempre importante começar com uma concentração mais baixa do peróxido, porque tem dentes que não vão precisar colocar um 35%. Aliás, E menos risco de mancha também, Má, porque eu acho que uma coisa muito importante, não sei se eu comentei, é que tem pessoas que colocam uma alta dose de peróxido e acabam evidenciando mancha branca. E aí acha que é o clareamento que causou essa mancha. Mas na verdade ela já estava ali e você só potencializou colocando uma alta concentração. Com certeza. Tem uma doutora que perguntou se o peróxido são 2 vezes na semana, cada 48 horas. Doutora, que é o protocolo que a Isa usa, ela falou. Deixa eu ver se eu passei mais alguma. A porcentagem a gente já falou. Então, a Isa sempre começa com uma de baixa concentração e vai subindo, né, Isa, caso necessário. Isso. Precisa usar barreira gengival usando luz violeta? Se não usar peróxido, não precisa. Com peróxido, sempre com barreira, né, Isa?
Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Durante o tratamento. Tinha uma pergunta que eu não sei de quem é, porque eu perdi ela aqui, mas ela falou que ela estava usando. Tem uma outra aqui também falando com a luz ultravioleta. Gente, isso é super importante. Na verdade, não é culpa de vocês, é uma tecnologia nova, então as pessoas estão ainda aprendendo, então é muito importante. A luz é sempre luz violeta. Luz ultravioleta é uma outra luz, né? Então a Que gente tem tem que um tomar outro cuidado. potencial de ação, um outro comprimento de onda totalmente diferente da luz violeta. Isso, então serve para outras coisas. Então tem que tomar cuidado quando a gente fala essa nomenclatura correta, para a gente não ter, né, não passar a noção de, enfim, da falta do conhecimento ali. Na verdade, não é, né? Ainda é uma coisa que está todo mundo estudando e conhecendo, né? Então a gente está aqui para ensinar mesmo. Teve alguém que perguntou, falou, mas eu perdi aqui, Isa, falando assim que ela faz o clareamento com a luz vermelha e que o paciente tem muita sensibilidade. É por causa da potencialização do peróxido, né, Isa? Exatamente. Quando você usa a luz vermelha e com algumas cores de peróxido, você acaba potencializando a ação do peróxido, né? Então, esse peróxido ele vai estar mais intenso. O ideal seria você trocar essa técnica, partir com a luz violeta, porque, como eu falei, infelizmente, com o passar dos anos, os nossos pacientes vão tendo cada vez mais desgaste de esmalte. Então, a gente vai precisar mudar alguns protocolos e a luz violeta está aí para isso, para que a gente consiga oferecer o mesmo resultado que você oferece com a luz vermelha, né? Mas sem sensibilidade. Com certeza. Durante o tratamento com a luz violeta, precisa irrigar os dentes nos intervalos, Isa? Não, não precisa irrigar se você for usar só a luz violeta, porque tem muitas pessoas e até muitas pesquisas que falam da questão da luz violeta desidratar a superfície do esmalte. Isso acontece, mas se você preconizar um intervalo correto e um tempo correto de aplicação, não tem problema. Agora, tem muita gente, Marília, que acaba deixando a luz violeta ficar incidindo ali no dente por 40 minutos, mesmo só a luz, achando que ela vai quebrar mais pigmento, que vai clarear mais. E aí tá fazendo o efeito reverso, tá desidratando demais o dente. E não adianta você só irrigar. Não é questão do tempo, né? É a questão da técnica. Então, fazendo a técnica correta, não precisa irrigar. Só a luz é suficiente. É importante dar os intervalos, gente. É importante, tem um motivo, né? O protocolo foi desenvolvido cientificamente porque tem um motivo, tem um estudo. Então, façam corretamente, né? Teve outra pergunta também, qual era o protocolo do laser? O nosso laser trabalha com um protocolo de 2,5 ativa, 30 segundos pausa, por 10 vezes. Esse é o protocolo padrão. Mas existem variações do protocolo, né, Isa? Isso. Esse é o que Existem eu falo. vários protocolos na literatura, né? Por isso que é importante vocês estudarem, pesquisarem, se Para seguir um, informarem. né? Exatamente, porque também cada paciente vai precisar de um determinado protocolo. Como a Marília falou no início da live, não tem receita de bolo. Você precisa entender o método para conseguir montar aquele melhor protocolo para aquele caso, porque vai aparecer alguns casos para vocês que fogem totalmente do comum. A gente tem falado isso aqui há bastante tempo. Hoje, acho que são a 25ª live, né, nesse período. Então, a gente reforça muito isso. Cobra-se muito da indústria que ela dê como funciona o equipamento. Gente, quando você compra um carro, ninguém te ensina a dirigir, certo? Não é a mesma empresa. No entanto, a indústria tem essa preocupação. Nós, da Laser Smile, principalmente, nós temos um contato muito próximo com o cliente, nós fazemos todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui, vocês veem diariamente. Então, nós ajudamos o profissional, né? Mas isso não exclui vocês estudarem, vocês fazerem cursos, né? Porque, justamente, a gente fornece protocolo padrão. O que é padrão? É uma média. Mas isso não quer dizer que vai atingir do 0 ao 10, mas sim que vai ficar no 5. Então, assim, vai ser a média, né, dos casos. Então, assim, ele funciona para uma média de casos. Então, assim, sigam o protocolo, mas aprendam o mecanismo de ação, porque aí vocês vão poder conseguir desenvolver os próprios protocolos, vão conseguir fazer protocolos e enxergar nos protocolos dos outros profissionais o que é melhor para aquele seu paciente ali. Então, é muito importante ter essa visão. Tem uma outra dúvida. Durante o procedimento, você reaplica o peróxido? Você troca o peróxido ou Não, sempre o mesmo? não, é uma única aplicação durante aquela consulta. Eu não removo, não troco. Deu o tempo do equipamento, eu lavo bem,
né? Depois que a gente lavou bastante, tira a barreira, lava bastante de novo, mas eu não reaplico. Legal. A doutora Adriana perguntando, você usa o laser na mesma sessão do clareamento? O laser vermelho, ela quis dizer? É, acho que sim. Para desensibilização. Se eu for utilizar a luz violeta, não tem necessidade, né? Mas eu gosto de usar bastante o vermelho quando eu vou fazer um clareamento caseiro, por exemplo, né? Quando o paciente vem para controle, se ele relata que ele tem algum dente que está um pouco mais sensível, eu gosto de fazer o protocolo de dessensibilização com laser vermelho. Mas com a luz violeta, você fazendo o protocolo certo, como eu falei, é zero sensibilidade. Se o seu paciente sentiu sensibilidade, alguma coisa aí você está fazendo de errado ou alguma coisa na rotina dele está atrapalhando. Legal. Vamos fazer um bate-bola, Isa, que a gente tem pouquinho tempo. Ó, é luz violeta e não ultravioleta? Isso, luz violeta. Ultravioleta é outro Por tipo de favor. luz. Por favor, não errem. Paciente que tem resina, quanto tempo esperar para trocar a restauração? O ideal é que você aguarde pelo menos de 4 a 5 dias. Até porque a gente tem uma acomodação daquela cor no resultado, né? Depois que a gente termina, o dente ele ainda altera a cor por alguns dias. Então, o ideal é esperar 4 a 5 dias, também para não interferir na adesão da resina. Legal. Peróxido de hidrogênio penetra, não causaria manchas? Peróxido de hidrogênio é aquilo que eu comentei sobre a questão da mancha branca. Se ela já tiver ali no dente, se o paciente já possuir, você colocar um peróxido de uma alta concentração, ele vai potencializar aquela mancha branca. Mas ele ser o causador de uma possível mancha, não. Ele potencializa se você colocar uma concentração a mais do que deveria. Legal. Quando o paciente apresenta uma mancha branca de amelogênese, você indica algum abrasivo para melhorar? Sempre eu vou tentar clarear primeiro, tá? Com a luz violeta. Pode até associar a técnica híbrida se utilizar um peróxido de baixa concentração. E no final, uma microabrasão. Legal. Qual o tempo para o laser vermelho na sensibilidade? Nós temos vários protocolos para sensibilização, né? Então, nós temos na caneta, nós temos o laser, que você vai conseguir fazer individual, isso para casos mais agudos, né, Isa? Mas o que a gente estava falando é que com a própria mão do clareador, da Laser Smile, tem a luz vermelha também. Então, nesses Aí, casos acho que ali, tinha só. caído. Voltou? Voltou. Nesses casos que é só para você evitar ali, né, fazer uma desensibilização rápida, né, de um paciente, enfim, de normal ali, a gente faz uns minutinhos só, né, Isa? Quanto você usa? A gente indica 3 minutos, né, Isso, eu antes uso e pós. sempre a média de 2 minutos, a no máximo 4 minutos, sempre antes e depois, tá? Se o paciente relatar no final da consulta, eu faço no final, e na próxima eu já sei que eu vou aplicar primeiro a luz violeta, a luz vermelha, e depois eu fazer o clareamento, e no final eu aplico de novo. Legal. O peróxido de hidrogênio é 35% incolor. Luz violeta, gente, é sempre o gel incolor. Se vocês tiverem de outra marca, vocês podem usar. Lógico que a gente indica os da Laser Smile, mas fiquem à vontade. Vocês podem usar as marcas que vocês tiverem e tiverem acostumados. O importante é sempre iniciar o tratamento com um peróxido mais fraco, porque talvez não precise chegar a um mais forte, evitando assim sensibilidade desnecessariamente, né, Isa? Isso, exatamente. Qual o tempo e Joule para sensibilidade com laser vermelho? Doutora, a gente tem no resumo das lives, a gente fez lives específicas de sensibilização. Aliás, todos os resumos de todas as lives que nós já fizemos estão no destaque na nossa bio. É só entrar lá na página da frente da Laser Smile, tem um destaque lá, resumo lives. Lá tem todos os joules certinho. Aliás, e tem também de todos os outros assuntos aí que a gente tratou. É super legal para vocês acompanharem. E a Isa também no Telegram tá sempre mandando coisas. O Matheus também tem Telegram, tá lá na bio dele também. O Telegram dele sobre laser terapia, enfim. Nós temos bastante conteúdo sobre isso. Nos fale um pouco mais do laser como dessensibilizante pré e pós-sessão de clareamento. Isso, dá uma live, hein, Isa? Esse é um assunto bom, hein? Será que não dá pra gente fazer uma live com 3 pessoas? Para entrar eu, você e o Matheus, todo mundo falando sobre a dessensibilização, cada um com seu protocolo, porque é muito interessante as pessoas verem a visão de vários profissionais, né?
Porque é aquilo, cada caso é um caso. Então é muito bom você saber vários protocolos. Se a gente começar a falar sobre dessensibilização, já é mais 1 hora de live, né? O que acontece, na verdade, a luz vermelha, ela tem poderes anti-inflamatórios, né, Isa? E Então, enfim, analgésicos também, e né? analgésico. Então, ela evita essa sensibilidade ou ela regride a sensibilidade já existente. Então, enfim, isso é todo um processo. A gente está sem tempo aqui, já estamos finalizando, mas a gente volta. Vamos falar sobre isso. É um bom tema, Isa. Vou guardar aqui. Quanto tempo só de luz violeta para clarear? Protocolo é mais ou menos 20, 30 minutos, né, Isa? Com os Isso. intervalos do protocolo certinho. Doutora Ana Paula falando que tem o nosso aparelho. Muito obrigada. Tempo de luz violeta para clareamento, já respondi. Durante o clareamento com laser, você remove e reaplica o peróxido? Não. Isa já respondeu. Passa o seu número do WhatsApp para contato do aparelho? Doutora, é só me mandar um direct aqui no Instagram, aqui nessa setinha, uma setinha, fica aqui no cantinho. Pode me chamar lá, que a hora que eu termino aqui, sempre vou lá responder, tá bom? Deixa o número de telefone que eu mando um oi do meu WhatsApp. Obrigada. Queria o contato do WhatsApp para eu ver o valor do aparelho. Eu vou deixar para... É só vocês me chamarem lá no direct que eu mando para vocês o número, tá, gente? Ó, um monte de gente querendo meu zap. Vai ser hoje que eu vou trabalhar até meia-noite, que eu já tô vendo. Podem me chamar, gente. Tem live, a Marília trabalha o triplo. Graças a Deus, quero trabalhar mesmo. Queria saber sobre o valor dos aparelhos portáteis. Me chama no direct. Vai todo mundo lá agora no direct, me manda oi, que eu já entro em contato e mando o meu WhatsApp. Que eu gosto de falar no WhatsApp, que eu acho mais pessoal. Não gosto de falar no Instagram. Então, eu peço pro pessoal deixar o número lá e aí eu mando o meu telefone, tá bom? Meu telefone pessoal, porque eu sou dessas, não tenho essa separação, porque eu já trabalho todo dia mesmo. Fale sobre o uso do laser para desensibilização, já foi também. Porcentagem, doutor André. Qual a porcentagem que você utiliza, Isa, no clareamento? Eu uso 15%, peróxido de hidrogênio a 15%, ou peróxido de hidrogênio a 35%. Depende muito de cada caso, tá? Mas basicamente são essas duas concentrações. Legal. Gestante pode clarear em 14 anos? Eu acho que a doutora Juliana já tinha mandado essa pergunta. Não. Desculpa, doutora Juliana. Não é aconselhável, né, Isa? Gestantes e lactantes, não tem estudos na literatura que comprovem que nenhuma técnica de clareamento, na verdade, nenhum clareamento é recomendado para gestante ou lactante. Não tem estudo. Então, se não tem estudo, a gente não recomenda. Legal. Para luz violeta, usa o mesmo óculos de proteção do laser? Sim, o mesmo Sim, óculos. imprescindível. De quanto em quanto tempo você irriga os dentes com a luz violeta, Isa? Eu irrigo o dente ou aplico a luz violeta? Não entendi. De quanto tempo você irriga? A Isa não irriga. Não irrigo o dente. Para a luz violeta, precisa reaplicar o peróxido? Não precisa. Não precisa trocar peróxido. E o clareamento com a luz violeta precisa do peróxido incolor? Sim, precisa. Sempre incolor. Sempre incolor para você não barrar a luz e porque a luz violeta ela não interage com a cor. Né? O que acontece com a luz azul, com a luz vermelha, que antigamente era utilizado para clarear, é que ela tem uma certa interação, aumentando a energia e potencializando o peróxido. Isso não acontece com a luz violeta, porque ela age sozinha. Então, sempre o transparente, porque daí nós temos duas fontes clareadoras que agem independentemente. Isso certo? já vai ser um acelerador, na verdade, da quebra da molécula e da oxidação. Gel vermelho uso com qual luz? Eu não conheço gel vermelho. Eu conheço o gel laranja, que usa com a luz azul. E conheço... Qual é o outro? Eu acho que o gel vermelho que ela está comentando pode ser relacionado ao clareamento de consultório. Porque para clareamento de consultório, a gente tem géis de várias tonalidades. Mas por isso, o gel de clareamento não é o mesmo que a gente usa com a luz violeta.
Na Laser Smile, nós temos o gel verde, que interage com a luz vermelha, e nós temos o gel laranja, que interage com a luz azul, que é aquele tipo de fotopolimerizador, enfim. A gente tem, porque ainda existem pessoas que têm, né, esses equipamentos, mas não é o mais aconselhável, sempre importante. E, inclusive, nós também pegamos esses aparelhos antigos como parte do pagamento. Então, a gente super ajuda vocês a renovarem os equipamentos. Tem alguma dica para melhorar essa sensação dos pacientes até trocar o aparelho pela luz violeta? Em relação à sensibilidade? Começar com um peróxido mais fraco, né, Isa? Exatamente. Sempre começar com um peróxido mais fraquinho, um peróxido de 15%, seu paciente não vai relatar sensibilidade nenhuma. Mesmo aqueles pacientes que têm desgaste, que sofrem de bruxismos, que removeram o aparelho ortodôntico recentemente, fiquem tranquilos. Sempre prezem por menos, tá? Menos é mais sempre. Legal, gente, eu vou acabar a live aqui e não vou conseguir responder. Tem pergunta, tá cheio de pergunta na caixinha. A gente consegue ver a caixinha depois, Isa? Eu acho que não, Má. Tem algumas perguntas que vão subindo e Tirei não o print. Vocês têm um grupo no WhatsApp, não tem? Um grupo das lives? Vamos fazer o seguinte, as perguntas... Sabe por quê, gente? Tá chegando a 52 minutos. Eu quero salvar a live para vocês reassistirem, então eu tenho medo deles me derrubarem. Eu vou falar o seguinte, as perguntas que eu não consegui responder aqui, vou falar para a Isa responder no Telegram dela. E aí eu vou mandar para ela vai respondendo para vocês no Telegram. Não sei se hoje, mas ela vai respondendo todas. Acho que é interessante até eles mandarem no grupo que vocês têm. Vocês não têm um grupo no WhatsApp das lives? Quem tiver dúvida, manda no grupo. A Marília manda para mim. E eu consigo responder, mandar artigo para vocês, responder em vídeo ou áudio lá no grupo do Telegram. Isso, aí todas essas que já tem aqui, a Isa coloca as respostas lá no Telegram para vocês. Deixa eu falar 2 recados. Daqui a pouco o doutor Matheus vai estar com a doutora Carolina Tarouco, que é especialista em halitose. Então, eles vão estar num papo super legal, como o laser pode ajudar na halitose. Sobre equipamento, todo mundo agora manda um direct lá para mim, que eu já respondo com o meu número de telefone, tá? E a gente já conversa sobre equipamento. Quem é nosso cliente tem dúvida, pode perguntar, a gente responde a dúvida, tá? Enfim, quem só quer saber preço também pode perguntar. A gente está sempre à disposição, tá, pessoal? Grupo do WhatsApp, no link, tem um link na bio da Laser Smile. É só apertar aquele link lá que vocês entram no grupo de WhatsApp, tá quase cheio. Nós temos 4 grupos, na verdade, os 4 estão quase lotados. Então, entrem lá, mas se não tiver vaga, eu já abro outro, tá bom? Mas podem entrar todos lá. Certo? Instagram não. Telegram do Dr. Matheus está um link na bio dele. Da Isa, a mesma coisa, tem um link na bio dela. É só clicar lá que vocês entram no grupo do Telegram. Certo, gente? Muito obrigada. Isa, muito obrigada. Muito obrigada de novo. É sempre um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso te receber. Você é sempre um sucesso. A gente fala um monte aqui, parece que 1 hora é tão pouco, né? Mas a gente vai voltar, gente. Semana que vem tem mais live. Às 9 horas, Dr. Matheus vai estar com a doutora Carolina ao vivo no Instagram. Então, não percam uma super live aí sobre halitose e laser. Certo, Marília, gente? Vamos fazer uma pose para foto, porque na última live eu não consegui tirar uma foto com você. Vamos! Porque eu fico horrível nas fotos sempre. Pronto? Aê! Obrigada, viu, gente? Avisem quando for tirar print. Adoro, porque eu fico horrível. Beijo, gente. Boa noite. Super beijo para vocês. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Isa. Obrigada, querida. Até. Beijo. Tchau.